Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Brasileiros estão vivendo mais e com melhor qualidade. Núcleo de Pesquisas divulga preços de produtos natalinos. Cientistas revelam por que devemos tirar os sapatos antes de entrar em casa. Procon orienta consumidor a ficar atento na hora das compras de fim de ano. E veja também. Hoje nós vamos falar sobre o ano de 2016 e as expectativas para o ano de 2017. Estamos recebendo o doutor em Economia, Humberto Felipe Silva. Ele é da Unisal, da USP e também de um centro de estudos aqui do nosso Vale do Paraíba. Vai avaliar conosco tudo isso que nós vivemos e se temos chance de, com as próprias pernas, começar a sair do buraco. Já já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial na TV e na web. Os brasileiros estão vivendo mais. O número de idosos no Brasil aumentou e na próxima década será grande o percentual de pessoas com mais de 60 anos. Mesmo com um custo de vida mais caro, eles estão envelhecendo com mais qualidade. E essa longevidade toda está relacionada à boa alimentação, exercícios físicos e muito trabalho. Os brasileiros estão vivendo mais. Um estudo mostrou que a expectativa de vida saltou de 72 para 75 anos. Isso porque eles estão comendo melhor, dormindo bem e se exercitando com muito mais frequência. Prova disso é o senhor Joaquim, que vai contar pra gente um dos segredos da longevidade. Joaquim, há quanto tempo o senhor se exercita? Há quanto tempo? Bom, eu comecei assim seriamente em 88. E quais são os benefícios agora para o corpo que o senhor percebeu depois que o senhor começou a se exercitar? Olha, uma das coisas que eu percebo muito bem é que os meus contemporâneos, né? Eles estão todos reclamando de dor na junta, que dor nas costas, e dói aqui, dói ali. Pois olha, graças a Deus eu não tenho dor nenhuma. Agora, faço exercício todo dia. Saúde é muito viva, de carne e osso. E com muito sangue circulando, graças a Deus, porque parece que um segredo da vida é deixar o sangue circular, né? Então agora conta outro segredo pra gente. Quantos anos o senhor tem? Que eu tenho de vida? De vida eu fiz 83 nesse princípio de mês. E quem diria que os idosos ganhariam cada vez mais destaque na sociedade? Durante anos, as últimas gerações cresceram ouvindo que o futuro estava nas mãos dos jovens. Pelo visto, as coisas mudaram. Hoje, os idosos estão a todo vapor, eles se exercitam, movimentam a economia e continuam no mercado de trabalho. Tudo isso sem esquecer de cuidar do físico e da mente. Hoje eu trabalho com recursos hídricos. Trabalho para criar uma gestão das águas para que não aconteça com todos o que aconteceu com o pessoal de São Paulo esse ano, 2 anos atrás, onde quase ficaram sem água lá, né? O aumento da expectativa de vida está, sim, relacionado ao fato de que a concepção de saúde mudou. Para se ter ideia, na década de 40, o tempo médio de vida dos brasileiros não passava dos 46 anos. Mas parece que de lá para cá houve uma mudança de comportamento e as pessoas têm se esforçado para deixar de lado o sedentarismo e tentado, nas pequenas coisas, criar oportunidades para movimentar o corpo. As avós estão cada vez mais ativas, estão participando de grupos ativos, frequentam aulas, danças, atividades dinâmicas e por isso está crescendo cada vez mais o público de atividade física para elas. Tem essa opção, vai subir ao elevador 3 vezes por dia, uma das 3 sobe pela escada, é bem bacana sim. O primeiro passo é fazer uma atividade prazerosa. Então se ele se sentia bem caminhando, se ele se sentia bem jogando um futebol, fazendo alguma atividade que te dava um pouco de prazer, começa por ela. É legal. E buscar uma academia para fazer um condicionamento físico, para te dar um suporte para aguentar essa atividade.
Para o homem, o aumento da longevidade é muito bom, mas para o governo, esse tempo de vida a mais é sinônimo de gastos com a aposentadoria. É que como os brasileiros estão envelhecendo de maneira saudável, o período de recebimento desse benefício se estende, o que representa um impacto nos cofres públicos. Talvez você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a economia. Para entender melhor, vale lembrar que a realidade do Brasil de hoje não é a mesma de anos atrás. Nas últimas 2 décadas, o país tinha um considerável número de trabalhadores em idade ativa, entre 20 e 60 anos. Esse foi um bom período para a Previdência Social, pois gerou um alto desenvolvimento na economia. Mas os anos passaram e esses trabalhadores que influenciaram no crescimento do país envelheceram. E, como consequência, aumentou o número de pessoas que recebem a aposentadoria e diminuiu o número de contribuintes do INSS. Consequentemente, isso dificulta a gestão das contas previdenciárias. Gestão essa que está complicado hoje em função de uma ausência de planejamento por parte dos gestores da Previdência. Porque há 40 anos atrás no Brasil, isso era muito claro dessa transição demográfica. Ou seja, as mulheres brasileiras na década de 60 tinham em média de 5 a 6 filhos. E as mulheres de hoje têm em média de 1 a 2 filhos. 1,7, que é a média geral. Então, qual o resultado disso? Os gestores públicos deveriam ter planejado, nesse momento de queda na taxa de natalidade, uma política previdenciária daqueles que estavam entrando no sistema previdenciário, por exemplo, na década de 60, 70, 80, 90, até os dias atuais. O fato é que, ultimamente, têm sido constantes os noticiários a respeito de uma reforma na Previdência. Ou seja, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, o governo discute a ideia de prolongar o tempo de trabalho do contribuinte, na expectativa de amenizar gastos considerados extras com as contas previdenciárias. O objetivo do governo com a proposta de reforma previdenciária é uma reforma muito abrupta, não respeitando os direitos adquiridos desses trabalhadores. Então, o governo atual, sob a liderança do Ministério da Economia, tem colocado que expectativa de direito é diferente de direito adquirido. O que significa isso? As pessoas que entraram no sistema previdenciário há cerca de 10, 20 anos atrás não têm os seus direitos respeitados, já que o governo entende isso como expectativa de direito só. Muda a regra no meio do jogo. Isso é muito ruim para aqueles que fizeram o planejamento. E a argumentação do governo é que não tem dinheiro para pagar esse número de aposentados que tende a crescer. Só que o problema é que o próprio governo que errou no projeto de planejamento, pensando nesse envelhecimento da população. E você se lembra do seu Francisco, aquele do início da reportagem? Ele e tantos outros brasileiros são exemplos de aposentados que continuam na ativa, contribuindo com a economia e complementando a renda. E você, quer saber o segredo de tamanha disposição? Agora, precisa cuidar, né? Senão não adianta nada também um bom DNA se você arrebenta tudo com bobagens durante a vida, né? Apesar de já ter sido aprovada, a proposta de reforma da Previdência divide opiniões entre os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta de reforma da Previdência promete ser uma grande batalha para o governo de Michel Temer. Ocorre que na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde o relatório da PEC foi aprovado nesta semana, o tema divide opiniões dos deputados. Mesmo na base aliada, não existe consenso em defesa das mudanças que Michel Temer quer impor. A proposta é tão dura com o trabalhador que o debate sobre a admissibilidade do tema gastou 12 horas na CCJ e terminou sendo aprovada por 31 votos a 20. A PEC cria uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres pedirem a aposentadoria com 25 anos de contribuição. Mas para ter direito à aposentadoria completa, é preciso contribuir por 49 anos com o INSS. Agora que o texto foi aprovado pela CCJ, a PEC vai ser debatida em uma comissão especial da Câmara pelo prazo de 40 sessões do plenário. Chegou a hora do plantão da redação.
O ex-prefeito de Atibaia, José Roberto Trícoli, foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto. Ele terá que pagar uma multa de mais de R$5 mil por fraudes em licitações. Segundo a denúncia, quando foi prefeito, Trícoli dispensou licitações do transporte público por 6 vezes, entre os anos de 2001 e 2006. O empresário Sérgio de Campos também foi condenado por ter ajudado o ex-prefeito. Os dois podem recorrer em liberdade. Os trabalhadores da Embraer em São José dos Campos aceitaram a proposta de suspensão dos contratos de 1.050 operários a partir de janeiro de 2017. Tanto os funcionários do primeiro quanto do segundo turno aprovaram a sugestão em assembleia. A projeção inicial da fábrica de aeronaves era de colocar 2.000 trabalhadores em layoff. Gisele Ferri, repórter setorial. Comprar um imóvel na planta tem sido uma boa opção. Mas você sabia que as construtoras têm hipotecado os imóveis em busca de caixas? E isso pode causar alguns transtornos. Acompanhe. Amigos, quem compra imóvel na planta muitas vezes tem se submetido a um verdadeiro safari, numa selva de irregularidades que vão desde uma corretagem absurda que a vendedora cobra do comprador pela venda do imóvel, quando quem tem que pagar essa corretagem é quem vende, até as questões das prestações que são cobradas abusivamente e a entrega do imóvel que nunca acontece no prazo. Isso faz com que pessoas que estejam pagando o aluguel, em dificuldade de pagar a prestação, sem ter onde morar no que é próprio, fique numa situação mais embaraçosa. Mas pior ainda, é aquele que compra o imóvel, paga na planta à vista e na hora de fazer o registro de imóvel vê lá que o imóvel está hipotecado. Como é que a empresa pode hipotecar uma coisa que já não é dela porque foi quitada na planta? É contra isso que o Superior Tribunal de Justiça se insurgiu e decidiu que o Banco de Brasília tem que pagar uma indenização ao comprador que teve o imóvel hipotecado, embora estivesse quitado na planta. A situação foi levantada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que decidiu e foi seguido pelos seus pares no sentido de punir o banco, porque o banco, antes de aceitar fazer a hipoteca, tem que verificar toda a situação, inclusive se o imóvel pertence realmente à construtora que está levando toda a planta do condomínio à hipoteca. Boa decisão, né? Vai pelo menos livrar as pessoas desse mal-estar bastante desagradável, ou pelo menos desencorajar medidas desse tipo. Universidade de Taubaté divulga pesquisa de preços dos produtos natalinos. Aguarde um instante, voltamos já.